fui candidato 4 vezes na minha vida, tá? A primeira vez em 2016, que foi minha primeira candidatura, a primeira vez que eu me candidato e acabei sendo o segundo mais votado da cidade, em 2016. Eu tinha uma Kombi, pouca grana, mas um histórico de um trabalho assim, social e ambiental bem forte na cidade, né? E aí, de forma surpreendente, eu fiquei surpreso de ter sido o segundo mais votado, com 5.448 votos. Aí depois, logo 2 anos depois, eu acabei sendo candidato a deputado estadual. Quase nada de grana, sem muita condição. Mesmo assim, eu fiz 18.400 votos, eu acho. E em 2020, aí não sou eleito. Eu fiz mais votos do que alguns que entraram, inclusive, mas o PSOL acabou não alcançando o quociente eleitoral. E aí, em 2020, eu fui o vereador mais votado da cidade. O que se deve essa expressão de votação? O que você acha que vem? Da onde vem essa expressão? Acho que a primeira é resultado de um trabalho. Assim, eu sempre trabalhei a minha vida inteira com trabalho comunitário, com ações ligadas à questão ambiental e social, alimentação, agricultura urbana, hortas escolares, gestão de resíduos, compostagem, tratamento de resíduos sólidos, educação ambiental. Sempre tive essa coisa de ações muito coletivas, né? Quando era estudante, a gente organizou um grupo de estudos e práticas em agroecologia. Também acabei atuando no movimento estudantil na época, no centro acadêmico, no DCE. Então, sempre tive uma vida muito coletiva, assim, de muita gente, de muitas ações ligadas à questão de mudar a realidade do qual eu vivia, né? Eu também acabei aplicando na minha própria casa, construí minha própria casa com o resto de obra, material de demolição, material que sobrava assim das obras. Meu pai é pedreiro, então fui acumulando material e construí uma casa com um banheiro seco, aquecimento da água, telhado verde. Então essa prática misturada com ativismo, acho que me construiu. E quando eu fui candidato era uma grande surpresa assim, ter um candidato com essa trajetória, né? E aí acabei sendo o segundo mais votado, foi surpreendente, né? Depois para deputado estadual fui muito bem votado, só que a gente não alcançou. E aí depois para a candidatura para reconduzir o mandato de vereador, aí foi o mais votado. Aí eu acho que já foi resultado do primeiro mandato, bem atuante assim, né, nas causas sociais e ambientais. E um mandato que eu fiz, mesmo sendo oposição, muito propositivo. Eu fiz a oposição, eu tinha meu posicionamento, minha crítica ao governo que estava estabelecido. Nunca entrei em jogos de interesses, né, por troca de votos na Câmara, por exemplo. Sempre fui atuante no ponto de vista de apresentar crítica, mas principalmente propus muitos projetos de lei que estão aí até hoje, são referências, como a lei da compostagem, como a lei que permite que os restaurantes comprem pescado direto dos pescadores, né? Como a política municipal de agroecologia, como a transformação da pesca artesanal de interesse social, econômico e ambiental, que deu possibilidade para os pescadores, por exemplo, construírem os seus banheiros nos seus ranchos de pesca, né? Então, assim, às vezes são coisas que eu fiz como propositivo, depois eu meio que a gestão tirou meu nome, mas o projeto e a lei ela tem beneficiado as pessoas, né? Então, acho que esse resultado, esse trabalho também, de não só ser um crítico pela crítica, mas ser um crítico porque quer transformar as coisas e apresentar soluções, eu acho que me fizeram ter esse equilíbrio, né? E aí fui o mais votado e depois agora para deputado estadual, o mais votado da cidade, né? Critique, mas me dê soluções. Eu sou muito disso. Eu também não gosto de ficar fazendo a crítica pela crítica e não apresentar soluções. Então, acho que isso me definiu assim como uma figura política, né? E quem os meus oponentes ou os que são contrários a mim na política também me reconhecem assim, sabe? Não, o Marquito ele não fica chutando canela, ele é um cara ponderado, ele é um cara que faz a crítica bem feita, bem conduzida, né? Eu acho que isso é a política, sabe? A baixaria, aquilo que acontece nos bastidores que acaba manchando do ponto de vista as ações da política é que para mim causa o problema e não traz resultado para a vida concreta das pessoas, né? Então você não entra nessa polarização que pouco tempo nós tivemos aqui recente no governo federal. Você fica um pouco mais afastado dessa polarização e trabalha em cima de críticas construtivas para o seu projeto, correto? Eu acho que a polarização ela foi inevitável, porque a gente definiu muito na sociedade brasileira o que é esquerda e quem construiu isso foi muito mais a extrema-direita, né?
eu sempre me reconheci no campo da esquerda, assim, uma visão mais progressista, nunca escondi isso, muito pelo contrário, em todas as situações, né, tenho essa identidade. Mas é saudável, né, você ter um adversário. Claro, e não é um problema divergir nas ideias, ter posições diferentes, sentar para debater a diferença entre as coisas, por que tu defende tal ponto de vista, e não precisar ir para baixaria em relação a isso. O problema é que muita gente se aproveita dessas pautas, que às vezes são tão caras assim, para se projetar individualmente, só pensando nele, independente do resultado que isso traz para as pessoas. Infelizmente, a polarização, ela traz prejuízos muito grandes, assim, no meu ponto de vista. Divide famílias, divide amigos, né? As pessoas acabam se cegando nesse processo e os donos do poder, os grandes, estão rindo à toa do povo dividido. Quanto mais dividir o povo, mais fácil fica para dominar e para conduzir os poderes, né? Agora, não ter espaço para fazer o debate, para ter as posições diferentes, é muito ruim. Então, por exemplo, eu vejo que a Câmara de Vereadores de Florianópolis, ela perdeu muito qualidade. Eu fui vereador, né, e no primeiro mandato a gente ainda tinha um debate mais qualificado, agora no segundo mandato, esse que está terminando agora, é muito desqualificado, sabe? A gente precisa a sociedade precisa ter bons políticos que façam bons debates, boas discussões e que não transformem isso em picuinhas e em baixarias, né? E isso, a consequência disso é a ausência de políticas públicas para resolver a vida das pessoas, porque daí a Câmara fica muito mais tempo discutindo picuinhas do que discutindo realmente os dilemas e os problemas da cidade, né?